Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha última leitura concluída. Então, a gente vai conversar um pouco sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu comentei aqui em algum dos últimos vídeos que eu li Morro dos Ventos Vivantes em fevereiro, então já fiz um vídeo sobre. E depois de ler Morro dos Ventos Vivantes, eu resolvi, então, empreender aí um projeto autônomo de leitura da obra das irmãs Brontë. Então, eu fiz uma listinha de todos os livros escritos pela Emily Brontë, pela Charlotte Brontë e pela Anne Brontë, que eram as três irmãs que escreveram, né? Elas tinham mais irmãos, mas só as três publicaram. Então, salvo engano, são 7 livros que tem na minha listinha, ou 6, mais a biografia da Charlotte, acho que é isso. E então eu comecei pelo Museu de Vivantes, fiquei obcecada, descobri que eu amo romances vitorianos e com essa pegada, né, gótica, que é basicamente tanto o estilo de Morro dos Ventos Vivantes quanto o estilo de Jane Eyre. Então comecei a ler Jane Eyre. Eu li é, até mais ou menos 70% do livro, eu fui intercalando a edição da editora Zahar, dos clássicos da Zahar, que é esta edição aqui. Então, eu li mais ou menos 70% do livro intercalando capítulos. Então, eu lia um capítulo aqui e um capítulo na edição do CLC, do Clube de Literatura Clássica. Daí para frente, então, os 30% finais do livro, eu acabei lendo só aqui. Porque começou a ficar muito difícil administrar, já estava numa parte que eu já estava muito ansiosa também, então eu falei, vou realmente abandonei a da Zahar e li a. E aí terminei a leitura na edição do Clube de Literatura Clássica. A princípio, eu já quero deixar muito claro que assim, as duas edições, a princípio, muito boas. Qual que foi a minha ressalva, e aí por que que eu elejo a do CLC melhor? Por conta das notas. Para vocês terem ideia, na edição da Zahar, nós temos, eu vou falar o número exato de notas de rodapé. Nós temos aqui 251 notas de rodapé. Na edição do CLC, a gente tem mais de 500, então a gente tem mais do dobro de notas, tá? 554 notas na edição do CLC. E são notas completamente pertinentes. Eu li, arrisco dizer que eu li todas, porque realmente são muito boas, não são notas inúteis, que estão ali só para ocupar espaço. Não, são notas muito boas. Tem muitas referências a outras obras, tem muita referência bíblica, e a gente já vai falar disso. Mas, a princípio, eu achei que assim, o número de notas foi um fator crucial para eu eleger realmente a edição do CLC como melhor que a da Zahar. Mas é isso, é uma opinião particular, que como também já falei aqui em alguns vídeos, eu acho que a gente tem que cada um fazer suas escolhas, né? Se possível, quando você for ler, ler um pouquinho cada uma, nem que seja no e-book, para poder fazer aí a escolha que você achar melhor. Então, a título de edições, acho que é isso. Depois eu vou falar um pouco dos textos, porque tem texto de apoio, né? Texto de introdutório, né? Na edição da Zahar, e não tem na do CLC, né? Eu, particularmente, não sou muito adepta desses textos iniciais. Eu raramente leio no início. Eu leio quando eu já terminei a obra, para não sofrer nenhum tipo de influência, né? E aí, já começando a falar um pouco sobre a obra em si, né? Eu sempre ouvi falar, tanto com relação ao Morro dos Ventos Vivantes, quanto com relação a Jane Eyre, que eram histórias de romance. E aí, gente, eu, particularmente, nutria a ideia de que era aquele romance clássico, né? Que tem ali uma mocinha e um rapazinho, e eles vão se apaixonar, vão ver uma história de amor mesmo, sabe? E não é isso, né? Tanto no Morro dos Ventos Vivantes quanto em Jane Eyre, nós definitivamente não temos uma história de amor clássica.
nós temos sim elementos românticos, né, no sentido literal da palavra, a gente tem sim, mas definitivamente não é uma história de amor bonitinha, fofinha, que você pega ali pra, ai, quero me emocionar. Não, você não vai, você vai se emocionar por outras razões, mas não efetivamente por ser uma história bonitinha de amor. E isso é interessante de observar porque na nas adaptações a gente tem muito essa ideia. Eu não vi nenhum dos filmes, tá? Que é outra coisa também que eu geralmente não faço, ver filmes antes de ler o livro, quando o filme é baseado no livro. Mas eu não li nenhuma das. Não vi, desculpa, não vi nenhum dos filmes, nenhuma das adaptações, né? Nem de Morro dos Ventos Vivantes e nem de Jane Eyre, propositalmente, porque eu queria ler os livros antes. Mas, de tudo que eu já vi trailer, né, dos filmes, você vê imagens nas redes sociais, e sempre colocam casais, né? Parece que é uma coisa romântica, gente, definitivamente não é, né? Definitivamente não é. Qualquer pessoa que leu vai concordar comigo, né? O que nós temos aqui, na verdade, e aí já começando a falar um pouco do livro, é uma autobiografia. Inclusive, é o subtítulo do livro é, Jane Eyre, uma autobiografia, né? Aparece aqui como um subtítulo. Jane Eyre, uma autobiografia. Então, o livro é narrado em primeira pessoa pela Jane, né? E o que nós temos aqui é um livro que foi basicamente publicado em 1847, então no mesmo ano de publicação do Morro dos Ventos Vivantes, né? Assim como Morro dos Ventos Vivantes, também aqui a Charlotte publica o livro com um pseudônimo, que também foi um detalhe que eu comentei, né, no vídeo de Morro. Todas as obras elas publicaram com pseudônimos. Aqui a Charlotte usava o pseudônimo de Currer Bell, que era tem aquela ideia das iniciais, né? Então a Emily usava o Alice Bell, acho que é isso, e a Charlotte usava o pseudônimo de Currer Bell. Todos, né, esses nomes que não é possível identificar se é um nome masculino ou feminino, dada toda a questão ali da época, que a literatura escrita por mulheres não era tão valorizada, enfim, a gente falou um pouco disso no vídeo de Morro. Então, aqui a gente vai ter esse livro narrado em primeira pessoa pela Jane, e é importante a gente saber algumas coisas da vida da Charlotte que influenciaram na escrita desse livro. Eu não vou entrar nos pormenores, apesar de já saber bastante coisa, porque eu realmente estou entrando aos poucos aqui de cabeça no mundo das Irmãs Brontë. Então, algumas coisas da vida, da família e tudo mais, eu já tive acesso no conteúdo que eu fui consumindo. Mas eu não quero trazer aqui tantos elementos disso. Primeiro, que senão esse vídeo vai ficar gigante, que eu já acho que ele vai ficar grande. Mas eu vou ler a biografia, então tá no meu plano de leitura ler a biografia da Charlotte. Então vai ser impossível não trazer mais elementos nesse vídeo quando eu for falar da minha experiência com a biografia. Então, o que eu vou falar aqui da vida da Charlotte, eu acho que é o que eu acho que é relevante para a gente entender algumas coisas da história de Jane Eyre. Então, primeiro, a Charlotte, ela teve mais 5 irmãos, eles foram 6, né? Então, ela teve o irmão homem, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, mas ela teve, além da Emily e da Anne Brontë, que foram autoras também, publicaram obras como a Charlotte, ela teve outras duas irmãs, a Maria e a Elizabeth. Vou conferindo os nomes aqui, mas acho que é isso mesmo. A Elizabeth e a Maria, é isso mesmo. E a Maria e a Elizabeth foram junto com a Charlotte, quando elas eram jovens, para uma escola, né, para uma espécie de internato, que era comum naquela época. Então, elas foram para esse internato e lá, devido a, assim, as condições eram muito ruins, né? E aí teve um surto de febre tifoide que levou e que a Elizabeth acredita que foi devido a esse surto, às várias condições ruins desse lugar, que as irmãs dela faleceram. Então, as obras de apoio que eu li, né? E daqui a pouco eu já vou mostrar os livros que eu li sobre, falam sobre isso, né? Que essa experiência da Charlotte com as irmãs nessa escola foram a base para ela escrever
o que acontece aqui com a Jenny, né? Então, esses aspectos da vida dela fazem referência aqui, ela faz referência a isso aqui quando ela tá contando a história da Jane. Um outro fato da vida da Charlotte Brontë que vai reverberar durante toda a obra é o fato de que elas eram filhas de todas as irmãs Brontë, né? Eram filhas de um reverendo. Então, elas tiveram uma educação religiosa muito forte, né? E isso é muito nítido aqui. Em Morro a gente vê uma coisa ou outra, mas aqui é muito, assim, claro, né? Durante a história fica muito evidente, assim, que tem um cunho cristão muito forte. E isso se dá pela educação religiosa que elas tiveram. Elas também tiveram acesso a outro tipo de conhecimento, então a gente percebe que elas são muito boas com escrita, né? Então eu acho que elas fizeram uma boa união daquilo que elas tiveram de educação religiosa com a junção dos dons artísticos, né? E uniram então tudo isso e isso acaba reverberando de alguma forma nas obras, né? Pelo menos nessas duas que eu já li, eu consigo identificar algumas coisas. Nas outras, veremos. E aí, gente, assim, eu acho que esses aspectos são importantes para a gente entender algumas coisas que vão acontecer, identificar também no momento da leitura essas questões. E aí, agora começando um pouco sobre o enredo. Então, a história da Jen, quando a gente começa aqui, a gente já tem a informação de que ela é órfã, né? Então, ela perdeu os pais e ela está morando com uma tia quando o livro, quando a história efetivamente começa. Então, ela está morando com uma tia dela, num ambiente extremamente violento mesmo, um ambiente muito ruim. Ela passa ali por situações muito ruins mesmo. E aquele lugar, para ela, é tão horrível e ela é tão maltratada, não só pela tia, mas também pelos primos, né? Por um primo especificamente, ela é muito maltratada. E isso é tão forte pra Jenny, isso é tão ruim, que quando a tia dela fala para ela que ela vai para uma escola, ela consegue ficar empolgada, ela vai para o internato, ela consegue ficar empolgada com isso, porque ela vai sair daquele ambiente. No começo da história, ali na casa da tia, a gente tem alguns elementos sobrenaturais já, né? A gente começa a ter algumas situações. Por que os elementos sobrenaturais, né? Assim como em Morro dos Ventos Vivantes, aqui também a gente tem algumas questões paranormais, não sei, né? E, querendo ou não, são elementos góticos, né? Dentro do romance vitoriano, que é essa atmosfera mesmo, né? Então, a gente tem aqui a Jen ouvindo vozes, né? E a gente começa, então, a perceber esse tipo de elemento aqui, né? Então, tem algumas cenas ali, e uma coisa que eu não falei, me perdoem, que a gente já tem 13 minutos de vídeo, é que vai ser um pouco difícil falar do enredo da obra sem dar algum tipo de spoiler. Então, se você não quer ter spoilers, eu recomendo que você leia o livro e volte para assistir o vídeo depois. Se você acha que spoilers são ruins, enfim. Eu particularmente não gosto de spoilers. Se eu sei que o vídeo vai ter, eu prefiro ler o livro e assistir a resenha depois. Mas eu também acho que tem obras que saber o que vai acontecer não vai afetar a sua experiência, porque a obra vai muito além do que efetivamente acontece ali, né? Enfim, então eu acho que é esse livro aqui. Se você souber também o que vai acontecer, eu não acho que sua experiência vai ser tão afetada, mas fique a seu critério, a partir de agora, é, poder ter acesso a spoilers nesse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Então, a Jane tá ali naquela atmosfera muito ruim, de violência. Basicamente, o primo maltrata ela e a tia não tá nem aí. Enfim, então ela tá num ambiente muito ruim, que é tão ruim que é isso. Quando ela descobre que ela vai para um internato, ela consegue ficar empolgada, animada, né? E isso fica muito claro. A gente tem
não tem dúvida, tá muito claro no livro que ela está empolgada para ir para o internato, né? Porque de fato aquela situação ali é muito ruim. Então, eu cheguei até a fazer anotações, acho que foi nessa edição aqui, no começo do livro, que a partida dela da casa da tia dela é um negócio tão triste e tão estranho que basicamente ninguém se despede dela. Com exceção da empregada lá, né, e tal. A tia dela não vai se despedir dela, ela vai pro internato, não sabe quando vai voltar, se vai voltar, e ninguém se despede dela, né? Então eu já comecei a ter, assim, falei, gente, isso é muito triste. As cenas iniciais já deixam a gente, assim, com muita dó da Jane. Muita, muita. A bichinha sofre. Enfim, então, ela não era, ela estava num lugar, apesar de ser assim, os únicos parentes que ela tinha, os únicos familiares, ela estava num lugar que ela não era minimamente considerada, sabe? E é importante a gente saber desses detalhes e observar isso quando a gente está lendo, porque uma outra coisa que eu também não falei, mas que é interessante a gente saber, né? Esse livro é aquele, é o tal do romance de formação, né? Que basicamente, então, a gente acompanha o quê? O desenvolvimento de um personagem. Aqui, obviamente, nós vamos acompanhar o desenvolvimento da Jane. E é muito interessante ver o que acontece, assim, as mudanças que acontecem com ela. Então, primeiro, ela sai então de um ambiente em que ela era completamente desconsiderada. Ela era um estorvo ali, né? E ela consegue ficar animada, empolgada com a ideia de ir para um internato, né? E é, efetivamente ela vai, né, para esse internato, ela vai para essa escola, né, é, que se chama Lowood, né? Então ela vai para lá. Quando quando chega lá, a gente também vê situações assim extremamente tristes. Então é um lugar, como eu falei, né, que a a Charlotte, desculpa, se inspirou no caso da escola, onde ela mesma foi com as irmãs, e que tinham condições assim muito deploráveis, do tipo não ter comida suficiente para as crianças, né, não ter o mínimo de não vou dizer saneamento, mas assim, as condições eram muito ruins, as condições de vida ali eram muito ruins. Tanto que o livro vai falar que algumas crianças morriam, mesmo antes, depois vai falar que teve um surto de febre tifoide, que vai, né, dizimar, assim, muitas crianças morrem ali, muitas meninas, né, porque só tinha menina lá na escola. E muitas delas morrem, mas mesmo antes disso, salvo engano, a gente já tem, né, inclusive uma amiguinha que a Jane faz lá, ela morre, salvo engano, antes ou depois, não em decorrência direta da febre tifoide. Mas elas têm isso, né? Fica muito claro que elas têm ali condições tão ruins que algumas morrem, né? E nesse surto, então, várias crianças ali morrem, né? Então, ela fica ali e ela começa a fazer então amizades. Ela faz amizade com uma menina que também que é muito religiosa, assim, e aí já fazendo um parêntese aqui, né? Como eu falei, a Charlotte, ela tem uma formação cristã. O pai dela é um reverendo. E aí, gente, os diálogos que tem aqui, as falas que tem nesse livro, as referências bíblicas, a trechos bíblicos, a personagens da Bíblia, são a coisa mais linda, assim. E aqui, de novo, aqui eu sou católica, né? Então eu tenho aqui minha fé, tenho as minhas crenças, e para qualquer pessoa cristã, eu nem falo só católica, para qualquer pessoa cristã, é impossível não se emocionar em algumas falas. Eu achei, por exemplo, essa amiguinha, a primeira amiguinha que a Jenny faz lá no internato, ela tem uma personalidade assim, sabe aquele cristão resiliente? Que ela entende que ela tá numa situação muito ruim, a menina, né, a amiga da Jane. Ela entende que ela tá numa situação de sofrimento, mas ela tá totalmente tranquila, porque ela sabe que ali não é o lugar dela, que aquilo é passageiro, que ela vai encontrar conforto no céu, depois disso daquilo, sabe? Então tem diálogos muito interessantes aqui com essa menina. Tem vários, né, durante a obra toda, mas com ela também tem. E, enfim, e é muito legal observar, assim, a amizade da Jane com essa moça. Depois, a Jane também se aproxima muito de uma das professoras dali, da escola, né, de Lowood. E
passa-se o tempo, então ali naquela escola, a Jane começa a entender que ela é uma pessoa sozinha no mundo, ela não pode contar com os únicos parentes próximos que ela tem. Então ela começa a entender que assim, ela só vai ter alguma coisa na vida dela, ela só vai se destacar, ela só vai efetivamente ser independente, e ela começa a ter noção disso, que ela precisa buscar uma independência, que ela precisa, né? Então ela vai começar a tomar consciência de que se ela quiser melhorar de vida, ela precisa estudar, né? E aí fica muito claro também na obra que ela quer estudar muito, ela quer se dedicar, ela quer fazer o melhor ali, e ela quer se sobressair mesmo naquilo que ela está aprendendo ali na escola. Então ela estuda muito, ela chega a ser professora, então passam-se os anos, né? E ela chega a se tornar professora também lá de Lowood. A professora com quem ela fez amizade, que se aproximou, acaba indo embora daquela escola, né? Ela se casa, salvo engano, inclusive com um reverendo também, e ela vai embora. E aí, depois disso, depois que a professora vai embora, vira uma chavinha, assim, na cabeça da Jenny. E aí ela realmente entende que ela não pode mais ficar ali, que ela precisa buscar um outro lugar, que ela precisa sair dali. E eu deveria ter marcado, eu acho que eu não marquei, mas ela chega a falar que ela quer uma nova servidão. Ela começa a pensar, né? Tipo assim, ah, beleza, tá bom, eu quero sair daqui, eu não quero mais essa vida, o que, que eu vou fazer? E aí ela começa a falar, ah, eu acho que eu preciso de uma nova servidão. Ela entende que, assim, ela tem consciência que ela está numa situação de servidão, né, que ela tá trabalhando ali, mas que o retorno não é tão bom e tudo mais, então, mas que ela precisa de uma nova servidão. E essa palavra, gente, para mim é muito forte, porque depois vai fazer todo sentido. Ela usa esse termo, servidão. E eu devia ter marcado, mas enfim, eu não marquei, mas ela usa efetivamente esse termo, que ela quer ir em busca de uma nova servidão. Enfim, e aí, eu não marquei, ó, mas aqui, por exemplo, aqui marquei, ó. Ela fala aqui em algum termo, né? Em alguma parte aqui, ó, aqui na edição do CLC, na página 93, ela tá justamente nesse momento em que ela tá pensando o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou, né? E aí ela coloca aqui, ó. Em uma tarde, cansei-me de 8 anos de existência. Queria liberdade. Ansiava por liberdade. Pela liberdade, fiz uma oração que pareceu se desmanchar no vento que então soprava fracamente. Fracamente, é isso mesmo. Abandonei essa oração e me resignei a uma súplica mais humilde, por mudança, por estímulo. Esse pedido também pareceu se desfazer no éter. Então, gritei um tanto desesperada: conceda-me ao menos uma nova servidão. Gente, e é essa palavra servidão, enfim, depois vai fazer sentido. E aí, ela vai então em busca dessa nova servidão. O que, que ela faz? Ela publica um anúncio no jornal, se não me engano, de que ela está em busca de emprego. Então, ela faz o anúncio dela ali, coloca as características dela, então, o que ela tem, o que, que ela aprendeu, enfim, ela se candidata para uma vaga de preceptora. Ela não está colocando muita fé nisso, mas passam-se os dias e ela recebe um retorno de que tem uma vaga disponível para preceptora de uma menina, enfim. E ela simplesmente aceita, gente. E ela vai. E aí, para onde ela vai? Ela vai para Turnfield Hall. Turnfield Hall é o nome da casa para onde ela vai, né? Da propriedade ali para onde ela vai. E lá ela vai ser preceptora de uma menininha chamada Adele. É porque é francês, né? Então não é Adele. Eu acho que é Adele. Mas enfim, vamos chamar aqui de Adele, que é a menininha que ela vai ser a preceptora. Quando ela chega nessa. Então, chegando lá em Turnfield Hall, o que, que ela encontra? A mocinha, que ela vai ser professora, né? Então, a Adele. E também a governanta da casa, que é a senhorita Fairfax. Mrs. Fairfax. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. E, a princípio, ela é bem acolhida, né, ali e tal, e dá tudo certo. O senhor Rochester não tá ali, então o que, que ela sabe dele? Que ele é um cara que viaja muito, que sai muito, que não fica, quase não fica ali na casa, e tá tudo bem. Então, ela continua a vida dela, fazendo as coisinhas dela. E o primeiro encontro deles. E aí um detalhe. Então, quem que tem lá nessa propriedade a princípio, né? Que ela já vê, que ela tem contato.
Então, a governanta, Mrs. Fairfax, a Adele, o Sr. Rochester, que ela ainda não conhece, mas que vai aparecer em algum momento, e a Grace Poole. Grace Poole, até esse momento ali, é também uma funcionária que ela não entende bem o que faz, mas ela sabe que ela fica reclusa ali no quarto dela, né, ou no sótão, não sei se ela já sabe que ela fica no sótão, enfim, mas ela é uma empregada meio estranha, que não fica pela casa, não fica na cozinha, mas que tem uma função ali que Jane não consegue entender muito bem. Mas tudo bem, a vida segue, ela tá ali muito disposta, né, como eu falei, ela tem consciência de que ela precisa fazer o trabalho dela da melhor forma possível, é, ela tem objetivos, ela quer crescer, ela quer evoluir, e ela faz ali, realmente, ela se solta para fazer o trabalho dela da melhor forma possível. Então, é, um belo dia, ela tá ali, ela já estava em Turnfield Hall há algum tempo, alguns dias, e aí ela vai fazer uma caminhada. Nessa caminhada ela encontra com um rapaz que tem um incidente ali com um cavalo, um rapaz não, um senhor, um homem, né? Que tem um incidente ali com o cavalo, troca umas palavras com esse senhor e tudo bem, volta para casa. Quando ela volta, quando ela vai para casa, aí ela descobre que na verdade aquele era o senhor Rochester. E eles não se apresentaram naquele momento, né? Então, mas foi o primeiro encontro deles. Foi aquela cena, é uma cena, assim, que a gente, né, começa a pensar meio que o que tá acontecendo aqui. Nada ali é por acaso, né? Mas enfim, esse é o primeiro encontro deles. Depois, em casa, a aproximação deles é meio estranha. E no início, eu fiquei meio assim, sabe? Porque o que acontece? O Sr. Rochester, ele é narrado aqui no livro como um cara, não é um príncipe, pelo contrário, né? Ele é narrado como um cara de beleza, no máximo mediana, muitas vezes usa-se o termo feio, né? Assim como a própria Jenny, ela não é descrita como uma mulher bonita, né? Pelo contrário, é, tanto ela quanto o Sr. Rochester são descritos aqui como pessoas de beleza mediana, sendo que para o Sr. Rochester chega-se a usar, inclusive, o termo feio, tá? Então, de novo, né, desmistificando a ideia do romancezinho tradicional, né? Enfim, que nós temos aí a beleza das pessoas sendo é, algum fator relevante, enfim, não é o caso aqui. Então, a aproximação deles acontece de uma forma estranha, não é muito equilibrada, então ele começa a fazer perguntas para ela, começa a puxar algumas conversas, né, e ela um pouco mais retraída, mas muito sincera, e eu acho que eles vão percebendo, ele vai percebendo, na verdade, que o diferencial da Jenny é que ela trata ele como uma pessoa normal, né? Ela não bajula ele em momento nenhum, ela sabe, ela chama ele de senhor o tempo todo, então ela mantém uma posição muito respeitosa, mas a gente não é bobo, e ali com o tempo a gente vai percebendo que ele tá tentando algum tipo de aproximação com ela, embora também tenha ali uh, lampejos na história, né? Momentos em que fica claro também que ele tá paquerando uma outra mulher, assim, por assim dizer, né? Ele tá buscando um casamento com uma outra mulher, mas várias vezes ele fala pra Jenny do descontentamento, o quanto, salvo engano, a própria governanta também, né? Que é um casamento simplesmente por questões sociais, né? Porque ele é um cara rico e precisa, então, casar, enfim, ideal que se case com uma pessoa X, né? Então tem toda uma questão ali envolvida, mas ele não chega efetivamente a se casar com essa pessoa, né? Mas isso aparece em algum momento ali, essa relação com essa outra mulher. Esse plano, né? Um plano de um eventual noivado, enfim. Então, começa-se essa aproximação, e aí tem uma outra cena muito importante que, ao meu ver, é a cena do incêndio. Então, eles estão ali deitados, dormindo, em algum momento acontece um incêndio no quarto do Sr. Rochester, e a Jenny é que vai lá e efetivamente salva a vida dele. Naquele momento, é a primeira vez em que eles vão ter algum tipo de contato mais próximo, né? Então, ele também vai se mostrar um pouco mais vulnerável, muito agradecido por ela ter salvo basicamente a vida dele. Mas aquele incêndio é super estranho. Então, ninguém sabe o que aconteceu, né? Fica uma coisa no ar. E aí tá tudo bem, assim. A princípio, foi um incêndio, foi, salvo engano, um acidente com uma vela.
E a Jane salvou a vida dele, ele fica muito grato, e a partir dali, acho que por conta dessa gratidão, do quanto também ele se mostrou vulnerável, as coisas começam a se estreitar dos dois lados, porque até então, ao meu ver, parecia que as investidas eram mais do lado dele e a Jane estava mais retraída. Depois ela começa ali, talvez eu sinta alguma coisa por ele também. Enfim. E aí eles vão então se aproximando, eles têm conversas estranhas, os diálogos não são confortáveis, acho que essa é a palavra. E eu acho que é isso, assim, Jenny não se sente confortável com ele. Eu acho que existe um desconforto naquela relação, apesar de existir amor, apesar de ela, em um determinado momento, já ali ficar claro que eles se gostam muito. Ele, né, faz umas declarações muito pomposas, assim, para ela. Em algum momento, então, ele vai pedir ela em casamento e ela vai aceitar. E aí, de novo, os simbolismos, né? Vai ter uma cena ali antes do casamento que vai ter uma baita de uma tempestade, uma árvore vai se partir, né? E, e aquilo tudo vai ficar ali no ar, né? Tipo, porque aquela tempestade e tudo mais, meio que há um prenúncio de que as coisas parecem que vão se desestabilizar, né? Enfim, ali e tal. A gente sente o desconforto da Jenny o tempo todo. Ela quer casar com ele, né, e tal, ela aceitou o pedido, embora algumas coisas ali ela precise negociar com ele, porque ela não está disposta a né, fazer grandes festas, ela não quer grandes vestidos, nem nada do tipo. Antes do casamento também, tem outra situação, né, você percebe os elementos estranhos nessa história, de novo, né, acho que os elementos góticos ali. Então a gente já falou de vozes, a gente já falou de dessa cena do incêndio meio estranha. Aí, na véspera do casamento, a Jenny depois conta pro Rochester, né, que ela viu alguém, uma figura de uma mulher entrando no quarto, pegando o véu dela. Acho que a mulher coloca o véu e depois parte o véu, né? Então, de novo, o simbolismo, né? O véu partido. Será que esse casamento vai se concretizar? Será que as coisas vão efetivamente? E o desconforto da Jane, assim, para mim, muito evidente. Muito evidente que. Não sei se é porque o livro também. E assim, gente, o livro é um calhamaço. Não é um calhamação, mas tem mais aqui de o quê? 400 e poucas páginas. Na edição do CLC tem 480 páginas. Então, quando o casamento acontece, a gente vê que ainda falta muita coisa, pelo número de páginas. Então, eu não sei se eu, pelo menos, já fui ali e falei, cara, não vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer e de fato acontece, gente. Então, eles vão lá pra igreja. E aí, quando chega lá, na fatídica cena, né, na fatídica cena em que o padre pergunta, né, alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Fale agora, o cálice para sempre, é isso que alguém fala. E aí, descobre-se então que, na verdade, aquele casamento não podia acontecer porque o Rochester era casado. Casado com quem, gente? Pelo amor de Deus. Aí aparece então uma nova figura nessa história, que é a Berta. Berta Mason ou Mason, enfim, vamos chamar ela só de Berta. A Berta é a esposa do Rochester, que a gente vai descobrir que ele é casado. E como se não bastasse ele ser casado, a esposa dele está simplesmente trancafiada no sótão da casa, né? Então, as risadas, né? Outra coisa também. A Charlotte Brontë, ela vai dando várias, várias pistas, né? Várias pistas ali na casa, né? Então, eu acho que tem a questão do que a Jane ouve. Então, algumas cenas ela vai falar que ela ouve risadas no quarto, que teve aquele incêndio estranho. Tem uma cena também de um ataque a um rapaz que é dito como amigo do Rochester, mas que depois a gente vai descobrir que é irmão da Berta. Ele é simplesmente é, atacado, salvo engano, com uma faca ou uma tesoura, alguma coisa assim, dentro lá do quarto da Grace Poole, né? Então, tudo vão ficando rastros meio estranhos na história, elementos estranhos, assim, coisas estranhas acontecem, e a gente vai correlacionando a Grace, né? Que é aquela figura estranha, aquela empregada que ninguém sabe o que faz. Eu tive várias elucubrações assim sobre a Grace. Eu cheguei a achar que ela era a mãe do Rochester. Depois eu cheguei a achar que ela fosse alguma criatura sobrenatural, sei lá. Eu pensei em várias coisas da pobre da Grace, gente. E ela era
simplesmente a mulher que estava sendo paga para ficar ali cuidando de Berta, da esposa do Rochester, que segundo ele vai, né, depois que tudo isso acontece na igreja, ele vai contar pra Jenny que ele realmente se casou com ela, que ela enlouqueceu, que ela ficou simplesmente louca da cabeça e precisou, então, ser trancafiada ali, e a gente nunca vai saber se efetivamente ela ficou louca ou se ela foi trancafiada e enlouqueceu porque ela foi trancafiada. Enfim, Berta é uma personagem que surge nessa história, que a gente não tem grandes informações, para não dizer que a gente não tem grandes informações, a gente tem o que ele fala, né, que ela é de outra, ai gente, eu esqueci, Jamaica, ela é da Jamaica, se não me engano, e, e aí depois, nas leituras que eu fiz sobre, eu descobri que tem uma espécie de fanfic sobre a Berta Rochester, né? Então, a, tem um livro que chama A Louca do Sótão, traduzido, né? Mas é um título em inglês, e que é do autor Diane Rice, acho que é assim que pronuncia, e ele vai simplesmente contar, escrever uma possível história. Então, eu vou ler a sinopse desse livro que eu descobri que existe, tá? Então, aqui, ó, a obra-prima de Diane Rice conta a história da louca do sótão, de Jane Eyre, Bertha Rochester. Nascida na opressiva sociedade colonialista da Jamaica dos anos 1930, a herdeira crioula branca Antoinette Causeway conhece um jovem inglês atraído por sua beleza inocente e sensualidade. Após o casamento, porém, rumores perturbadores começam a circular, envenenando o marido contra ela. Presa entre as exigências dele e seu próprio e frágil senso de pertencimento, Antoinette é inexoravelmente conduzida à loucura, enquanto o marido acaba nos braços da heroína de outro romance. Este clássico estudo sobre traição, uma obra fundamental da literatura pós-colonial, é a breve e belíssima obra-prima de John Rice. Então, na obra mesmo, em Jane Eyre, nós não temos informações de Berta, tá? A gente sabe que ela é jamaicana, se não me engano, está mesmo no livro, porque eu li tanta coisa que eu já não sei bem que estava um livro que não estava, mas acho que é isso. Eu acho que tem a informação de que ela é jamaicana, porque ele vai contar. Depois que aconteceu esse incidente na igreja, eles vão para casa. E aí o Rochester faz questão de levar ela lá no quarto onde a mulher tá presa e mostrar que ela se transformou num animal, assim. E aí ele conta como que aconteceu, que eles realmente se casaram e como tudo aconteceu, enfim. Aí, beleza, essa é uma parte, assim, uma cena, gente, foi horrível para mim, horrível. Na minha cabeça eles iam casar e assim, ainda que faltasse muita coisa, eu fiquei assim, gente, que loucura essa história, sabe? Porque aí você começa a pensar, será que realmente ela ficou louca? Ela enlouqueceu ou ela foi levada à loucura, né? A gente não sabe e a gente aceita o que tá ali, mas tudo bem. Então, essa mulher surge e a gente descobre então que todos aqueles elementos sobrenaturais, a tentativa de ataque ao irmão foi ela, né? Então foi aberta, a tentativa de incêndio na casa foi aberta, as risadas, a mulher que rasgou o véu da Jane foi aberta. Então a gente descobre essa figura aí, né? Dessa mulher presa no sótão. E aí, depois disso, né? Depois que tudo isso acontece, depois que a Jane tem acesso a todas essas informações, imagina como ficou a cabeça dela. Ela descreve ali uma sensação de. Ela ficou muito triste, né? Consequentemente, é natural, né? De uma situação dessa. E ela foge. Né, ela decide que ela não vai ficar ali, embora ele tenha pedido, tá? Embora o senhor Rochester tenha explicado e tentado fazer de todas as formas ela. Tentado convencer ela de todas as formas a ficar com ele, falando que a vida dele, o que ia acontecer, enfim. Então, ele acaba. Ele tenta muito fazer com que ela fique ali, mas ela não aceita. Ela realmente foge. E a partir daí, então, começa-se outro, né? Eu já tenho aqui mais de 30 minutos falando, e eu acho que agora que a gente chegou na metade do livro, na metade da história, pelo menos, né? Porque agora começa um outro capítulo da vida da Jane. E aí, assim, gente, é muita coisa, eu vou tentar meio que sintetizar algumas ideias.
Mas a partir dali, a Jenny, então, ela se vê num dilema moral muito forte, né? Porque assim, ela tá completamente apaixonada, isso é fato. Ela gosta muito do Sr. Rochester, mas ela não quer viver uma união errada, né? Ela não quer viver, ela não quer ser parte daquilo. Ela quer alguma coisa. Lembrando, tem um cunho cristão aqui, né? Então ela sente, eu acho, ao meu ver, e a minha interpretação, é que ela vê que aquilo ali desagrada a Deus, né? Se ela continuar naquela situação, ela vai estar desagradando a Deus, ela não quer desagradar a Deus. Então ela sai dali, é, então ela toma a decisão de ir embora. Eu acho que é importante sempre a gente bater aqui, né? Ela está em busca da independência. Desde que ela saiu do colégio, né? Desde que ela. Na verdade, desde quando ela estava lá no colégio, a gente vê então a evolução dela. E ela não perde essa ideia de que ela quer ser independente, que ela quer ser dona da própria vida, do próprio destino. E todas as escolhas que ela toma muito consciente, todas as decisões que ela toma muito consciente do que ela tá fazendo, e eu acho que isso é incrível na Jenny. Assim, não é à toa que ela se tornou a minha personagem favorita, porque ela é autêntica. Ela é autêntica. Ela não vai contra os princípios dela. Ela sabe quem ela sabe dos valores dela, ela tá completamente apaixonada e ela é racional. Ela sabe que aquilo fere um princípio dela e ela não fica na casa, ela foge. Ela vai passar poucas e boas, ela vai passar por momentos muito difíceis, mas ela honra quem ela é, sabe? Eu acho que isso é uma das características que eu mais admiro nela. Depois, eu admiro também a resignação dela. Ela não reclama. Assim, as cenas da Jenny, é, depois que ela sai da casa, depois que ela vai embora, são, assim, tristíssimas. Ela passa por muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Ela vai virar basicamente uma mendiga, uma pedinte, uma pedinte, e ela tá consciente da situação dela, ela tá consciente de onde ela tá, das escolhas que ela fez, e ela se resigna, ela não reclama, pelo contrário, ela coloca Deus em tudo, ela agradece a Deus por tudo, ela confia em Deus, e isso é, de novo, né, o cunho cristão do livro, gente, eu não sei como as pessoas não veem isso, sabe? E poucas resenhas que eu identifiquei em que isso é colocado em xeque. É um livro cristão, é um livro sobre um amor, sim, sobre uma personagem forte, decidida, sim, mas uma personalidade de uma mulher cristã, que não vai contra seus valores cristãos. E aí, ela. Eu até fiz uma anotação aqui, né? Que talvez o que eu mais admiro na Jane seja essa virtude. Ela tá sempre em paz. Ela tá sempre contente com a situação, né? Ela tá sempre contente no sentido do contentamento mesmo, de não reclamar, consciente do momento que ela vive, por mais ruim que aquele momento seja, por mais ruim que aquela situação seja, ela tá consciente de onde ela tá, de que aquilo é consequência de uma escolha que ela fez. Então, depois que ela vai embora, né, e aí voltando, sintetizando aqui, né, ela vai embora, ela passa por poucas e boas, ela vira basicamente uma mendiga, e aí ela encontra, então, uma casa onde ela é acolhida, onde as pessoas vão ajudar ela, e ali ela conhece mais 3 novos personagens dessa história. St. John, Diana e Mary, né, que são 3 irmãos que estão nessa casa onde ela é acolhida. Ali ela vai se dar muito bem com essas pessoas. É, nesse momento, eu preciso fazer uma observação. Quando ela começa ali a ter laços com eles, e em algum momento eles falam do tio deles que faleceu e que tinha uma herança. Eu já, nessa hora assim, eu falei, eles são parentes da Jenny. Depois a gente vai descobrir que eles realmente são. Então eles ajudam ela, eles não sabem ainda, eles vão descobrir uma relação de parentesco, mas eles ajudam ela. O San John também é uma personalidade. Ele é um cara muito assim, ele é reverendo também. Então o San John, ele é essa figura meio controversa. Assim, eu acho que às vezes ele tem essa visão muito deturpada da religião, apesar de assim, ficar muito claro que ele não é uma pessoa ruim, né? Ele ajuda muito a Jenny, ele acolhe ela em casa, depois leva ela para dar aula numa escola, enfim. Então, tem todo um contexto ali, né? Dessa relação deles. Mas é isso, ele é uma pessoa meio controversa, ao mesmo tempo que o livro deixa muito claro que ele leva muito a sério a vocação dele, ele é muito preocupado, né? Ele faz viagens, enfim, em missão. Ele tem algumas falas que eu achei meio complexas, assim, meio problemáticas, né? Tem um momento em que ele pede a Jane em casamento e ele meio que tenta impor ali que é a vontade de Deus, né?
que ela vá, enfim, e eu não gosto do tom que ele, neste momento específico, tá? Não é que eu não goste dele. De novo, eu acho que ele é uma pessoa boa, ele fez muito pela Jenny, mas eu acho que em algum momento algumas falas dele foram um pouco problemáticas mesmo, né? Mas enfim, então, passando brevemente por essa parte, mas que foi a parte mais, talvez, enfadonha que eu achei do livro, para não dizer assim, nossa, não teve nada que te desagradou. Dois momentos eu achei meio enfadonhos. Alguns momentos em que estão tendo algumas visitas lá em Thirdfield Hall, que o pessoal tá recebendo umas visitas, e eles têm umas conversas meio bobas, assim, achei meio chato. E alguns diálogos também do San John com a Jenny ali, nesse momento em que ele quer casar com ela e ele fica fazendo uma insistência meio boba ali, e ela deixa muito claro que ela não quer, que ela ama ele, e aí assim, né, quando ela descobre que eles são primos, ela fica extremamente feliz, né? E aí, outro parêntese aqui de reflexão sobre a Jenny. Eu acho que tudo que a Jenny passou de sofrimento, é, depois que ela saiu de Turnfield Hall, uh, encontrou essas pessoas, criou uma nova vida, né? Que ela vai lá para uma escolinha, passa um tempo ali fazendo esse trabalho de professora, tudo que ela passa ali de dificuldade, porque o tempo todo ela fica muito claro que ela tá com saudade do Rochester, que ela sente falta dele, ela ama ele, né? Não dá para negar. Mas tudo que ela passa parece que foi um processo de renascimento mesmo, sabe? Ela precisava passar por aquilo. De novo, é um romance de formação, então a gente está acompanhando o desenvolvimento dela e o quanto aquilo realmente é importante para o desenvolvimento dela. Ela fica cada vez mais segura daquilo que ela quer. Ela ama muito ele, o Son John e as irmãs, né? Quando ela descobre que eles são primos, gente, ela fica muito feliz. Parece que ela ganhou uma loteria. E, de fato, ela deixa muito claro numa conversa. Ela é uma pessoa sozinha. E aí, do nada, ela descobre que ela tem primos. E não só, ela descobre uma fortuna. É, lembra que eu até comentei, né? Quando ela conhece eles contam que o tio deles acabou de morrer. E, como ele tinha uma briga com o pai deles, né? Dos primos ali, da Diana, da Mary e do Son John, o tio deixou a herança para uma herdeira, uma pessoa da família que eles nem conhecem, para não deixar para eles por conta desse desentendimento com o pai deles, né? E aí, quando eles descobrem que a herdeira é a Jenny e que eles são primos, ela fica assim, imensamente feliz e ela não pensa duas vezes. É muito automático para ela. De novo, a questão da moral, dos valores. Ela sabe quem ela é. Ela não vai contra os valores dela. E ela sabe naquele momento que o justo é que ela pegue aquelas 20, acho que são 20 mil libras e divida por quatro. Porque para ela é muito simples, não tem questionamento. E o Son John tenta, né? Conversa com ela, fala para ela pensar se é realmente isso que ela quer. E ela não tem dúvida, em momento nenhum. É isso, assim, é a personalidade da Jane. Ela não tem dúvida de quem ela não tem dúvida dos valores dela, daquilo que norteia as decisões dela. Então ela não tem dúvida de que o certo naquele momento é ela abraçar aquela família que ela acabou de conhecer e ela deixa isso muito claro, que aquilo dinheiro nenhum paga, que ela era uma pessoa sozinha e que agora ela tem uma família, pessoas que ela pode amar, né, que ela pode contar, então, e ela realmente vai fazer isso, ela vai dividir a fortuna dela com esses três primos e ela tá incrível, ela tá incrivelmente feliz, ela fica muito feliz realmente quando ela descobre tudo isso, né? Então a gente tem agora uma outra, de novo, né? A história é cheia de altos e baixos, de plot twists. Então, a gente teve aí todas essas descobertas na vida da Jenny. É, e agora nós temos uma vida praticamente estável. Jenny tá super feliz. Ela descobriu uma família. Ela tem uma casa, né? Onde ela tá com as primas ali, com a Mary e com a Diana, que gostam dela, elas se dão muito bem. Ela se dá bem com o San John aí na medida do possível também. Eles não são inimigos, né? Depois o livro vai dizer que o diálogo deles acaba ficando mais escasso, né? Mas enfim, ela tá bem. Ela literalmente está bem, ela está feliz. E ela está rica, basicamente, né? Ela descobriu que ela tá rica. Então, ela ganhou a independência que ela tanto almejou durante todo o livro. Nesse momento, a gente pode falar em independência assim, ela poderia fazer o que ela quiser, ela poderia ir para onde ela quiser e ela vai. Ela usa a independência que ela ganhou, em parte pelo dinheiro, sim, claro, mas por onde ela chegou, efetivamente, por ter conhecido as pessoas que ela conheceu, ela pega aquela independência dela e ela faz o que ela acha que ela tem que fazer.
E aí é nesse momento que pra mim foi o ápice. Assim, o livro todo foi muito bom. Assim, é isso. Virou, gente, um dos livros da minha vida, com certeza. Mas quando ela chega ali e você já acha que acabou, você tá lendo ali e você fala, cara, tá ótimo aqui, sabe? Esse é um final muito bom. Ela tá feliz, ela tá rica, ela tá com as pessoas que ela ama. Jane Eyre venceu na vida, sabe? Assim, o ápice. E aí ela pega e ela te mostra que quando a gente é independente, independência é muito além. E é por isso que eu fiz no resumo que eu coloquei no Instagram, esse livro vai muito além do que nós, meros mortais, entendemos por sentimentos, entendemos do ser humano, que a gente não entende nada, porque o ser humano está em constante evolução e está sempre nos surpreendendo. Né? Qualquer pessoa que observa a evolução de um ser humano vai concordar comigo. O ser humano está sempre evoluindo, glória a Deus por isso, e está sempre nos surpreendendo, seja para o bem ou para o mal. E é, a história da Jane Eyre mostra isso, que quando ela efetivamente está independente, ela vai lá e te mostra que a independência dela deu para ela o poder de tomar a decisão que ela queria. Ela poderia ter casado com o Son John, poderia ter ido viajar o mundo com ele, se ela quisesse. Estava no poder dela. Como poderia não ter casado e poderia ter ficado lá, na casa, com as primas, que eram, ao meu ver, eu achei que o livro ia acabar aí. Mas, gente, ela pega e o que ela faz? Ela vai atrás do Rochester. Ela volta para Turnfield Hall, atrás do Rochester. Ela, a princípio, ela quer saber como ele tá. Ela quer ir atrás dele, ela não vai, né? Não fica claro pra gente, e eu não acho que realmente ela foi com essa intenção, senão eu vou casar com ele, eu vou lá atrás do amor da minha vida para viver esse amor. Não, ela quer saber como ele tá. E ela toma essa decisão, pega o baúzinho dela e vai. E aí, quando ela chega lá, né, ela descobre que basicamente depois que ela foi embora, ali uma tragédia aconteceu, né? E aí, realmente, a gente tá caminhando para os finais aqui, né, desse vídeo gigante. Enfim, então ela chega lá e ela descobre que teve uma tragédia, teve um incêndio em Turnfield Hall, né? Que nesse incêndio a Berta morreu, o Sr. Rochester tentou salvar todo mundo da casa e ele conseguiu, exceto a Berta. A Berta morreu e devido a esse esforço todo que ele fez de tentar salvar as pessoas ali da casa, ele acabou ficando cego e tendo uma mão amputada. Então, nesse momento, ele está cego, com uma mão amputada e morando em uma propriedade completamente isolada, em algum lugar ali perto de Turnfield Hall, mas não mais em Turnfield Hall, porque a casa está completamente acabada. Então, ela descobre isso e ela vai, então, atrás dele, né? Ela vai nessa propriedade, que é descrita ali como um lugar ermo, isolado, enfim. Quando ela chega lá, ela descobre que ele tá efetivamente morando ali com um casal de pessoas que já trabalhavam com ele lá em Turnfield Hall. E ela então volta, né, a se reaproximar dele. Ela fica ali, ela tem conversas com ele. E aí, gente, ele acaba pedindo ela em casamento de novo e ela aceita. E ela aceita casar com ele, né? Agora que ele tá viúvo, basicamente, e que não há impedimentos legais, morais para ela, porque ao meu ver, o tempo todo, de novo, né, como eu falei, ela não ficou com ele não por falta de amor, ela não ficou com ele lá quando ele pediu para que ela ficasse, mesmo sabendo de toda a verdade, da Berta e tudo mais, ela não ficou porque aquilo ia contra os valores dela, era um dilema moral. E agora que ele era viúvo, não tinha mais isso, né? Então ela pegou a independência dela e escolheu ficar com a pessoa que ela amava, sabe? Ela escolheu perdoar também. Eu acho que tem um pouco aqui, tem um pouco, não, acho que tem muito do perdão cristão, né? Então, porque eu fiquei me perguntando depois que o livro terminou, né? E eu ainda tô processando, gente. Assim como o Morro dos Ventos Vivantes, eu preciso reler esse livro em algum outro momento da minha vida. Não sei se ano que vem, não sei quando, mas eu vou reler, porque eu acho que numa segunda releitura, é o livro que merece uma segunda releitura, para você prestar atenção em outras coisas. Porque eu terminei o livro e fiquei pensando, será que ele manipulou ela? Ou ele realmente não tinha má fé? Ou realmente não tinha má fé na atitude dele? O que vocês acham? Quem já leu aí? Porque eu fiquei pensando, falei, poxa, ele podia ter falado. Ele podia ter dado essa escolha para ela antes. Ou talvez justamente por saber que ela não aceitaria, ainda assim ele tentou ir até as últimas consequências e levou ela para a igreja.
Mas ele é essa pessoa controversa pra mim, né? Ele tem uma personalidade muito complicada, muito controversa pra mim. Apesar de novo, assim como o Son John, né? O Rochester não é uma pessoa ruim. Então, diferente do Heathcliff, lá de Morro dos Ventos Vivantes, eu não acho que o. Eu não acho que o Rochester é um vilão. Então eu fiquei muito pensativa sobre isso. Será que ele quis manipular? Será que, né? Enfim. Mas, gente, a título de conclusão, eu acho que é isso. É um livro muito emblemático. É um livro muito emblemático que te surpreende, né? Que faz a gente refletir muita coisa. O que é independência? O que é ser independente, né? Tem muitas interpretações, né? Antes de ler, eu tentei não ter acesso a muitas informações, resenhas, enfim, eu tô vendo tudo agora. É, mas e aí sobre uma coisa que eu queria comentar, né? É isso, eu não tive acesso antes. Então, tudo que eu tô falando pra vocês aqui meio que são as minhas considerações da minha experiência de leitura. Mas se vocês procurarem resenhas e vídeos, vocês vão ver as várias interpretações, algumas mais voltadas para um viés feminista, né? Que eu não consegui enxergar aqui. Eu definitivamente eu vi uma mulher sim de personalidade forte, uma mulher que lutou pela independência dela, conseguiu a independência dela, é, fez escolhas muito conscientes de tudo que ela estava fazendo. Em momento algum foi contra aquilo que ela entendia que era importante, respeitou até o fim quem ela era, em busca do que ela estava, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, ela estava consciente de tudo e ela estava conformada, ela estava agradecida, ela em momento algum questionou. Você vê, né, ela passa por muitos sofrimentos e ela não questiona Deus em momento nenhum. Então, ela tem uma personalidade incrível, assim, eu achei, de novo, ela virou, assim, a personagem da literatura que me, assim, virou minha personagem favorita, basicamente. Então, a gente pode se inspirar, para essa palavra, né? Que me inspira em diversos sentidos. Então, a gente pode se inspirar na Jenny em diversos sentidos. E quando ela fala em. Eu falei da servidão, né? Então, lá no princípio, lá no começo da história, quando ela fala, né, que ela quer sair do. Quando ela decide sair de Lowood e partir dali para outro lugar, naquele trecho que eu li, né, que ela fala que ela quer uma nova servidão, isso é muito consciente. Eu acho que quando ela decide, quando ela está numa situação de estabilidade financeira, estabilidade familiar, porque agora ela tem um núcleo familiar, e ela decide sair dali e ir atrás do Rochester e aceita, né? Porque, de novo, ela não vai com a intenção de casar com ele. Não fica claro isso pra mim. Ela vai pra saber como ele tá. E lá, uma vez que ela é pedida em casamento, ela aceita. Acho que são, né, situações diferentes. E aí, quando ela decide aceitar essa proposta dele, quando ela decide seguir aquele caminho, para mim é muito nítido que ela está vivendo aquilo que ela falou. Ela não queria uma nova servidão. Ela decidiu, naquele momento, que a nova servidão dela seria um novo trabalho e tudo mais, que ela foi, né, e virou preceptora. E eu acho que quando ela escolhe ficar lá, porque é importante a gente lembrar, o Rochester agora é um homem cego, é um homem que está com a mão amputada e que depende dela para tudo. Ela deixa muito claro no final do livro que ela passa a ser os olhos dele, que ela lê para ele, que ela faz várias coisas para ele. Então, ela escolheu de novo uma nova servidão. E agora uma nova servidão por amor. Muito claramente ela escolhe essa situação de servidão por amor. E aí o trecho final, gente, é muito forte nesse sentido, porque fica muito claro que ela faz tudo por ele, nesse finalzinho, né, no capítulo de conclusão, esse capítulo 38 aqui, ó, o capítulo de conclusão, ela vai contar, então, né, ela vai falar que ela se casou com ele, e, e o que tudo que aconteceu, enfim, e aí ela fala, né, no final, que ela tá com ele há 10 anos, e ela fala aqui, ó, considero-me extremamente abençoada. De novo, ela não questiona Deus, ela tá feliz, ela tá tranquila com a escolha que ela fez. E ela coloca: considero-me extremamente abençoada.
além do que a linguagem pode expressar. Porque eu sou a vida do meu marido tão plenamente quanto ele é a minha. Mulher alguma esteve mais próxima de seu companheiro quanto eu. Cada vez mais absolutamente osso de seus ossos e carne de sua carne. E aqui já uma, de novo, né, dentre muitas é, referências à Bíblia, né? Então, a união ali de Gênesis sobre osso dos ossos, carne da minha carne, né? E aí ela fala, né? E aí ela continua. Não conheço o cansaço na companhia do meu Edward, porque o nome de batismo, né, do Rochester é Edward. Nem ele na minha. Não mais conhecemos as batidas dos nossos corações em peitos distintos. Consequentemente, estamos sempre juntos. Estar juntos para nós é ter ao mesmo tempo a liberdade da solidão e a alegria da companhia. Conversamos, creio eu, o dia todo. Conversar um com o outro não passa de uma forma mais animada e audível de pensar. Todos os meus segredos são confiados a ele e toda a sua confiança é devotada a mim. Somos precisamente unidos em temperamento e uma perfeita concórdia é o resultado. E aí ela continuou que ele ficou cego, né, que ele continuou cego e que ela acredita que essa circunstância dele estar cego foi justamente o que mais uniu, porque eu era então a sua visão. Então ela fala, né, que ela acredita que foi essa circunstância que nos aproximou tanto. Eu era então a sua visão, como ainda sou a sua mão direita. Literalmente eu era, como ele costumava me chamar, a pupila dos seus olhos. Eu via a natureza, via livros através. Ele via a natureza, via livros através de mim e nunca me cansei de olhar por ele e de colocar em palavras o efeito de um campo, uma árvore, uma cidade, um rio, uma nuvem, um raio de sol, da paisagem diante de nós, do tempo ao nosso redor e imprimindo pelo som em seu ouvido o que a luz não podia mais estampar em seus olhos. Então fica muito claro, gente, para mim, que ela escolheu mais uma vez uma nova servidão. Ela queria lá atrás uma servidão para sair de Lowood e criar uma nova vida, e agora ela escolheu uma servidão por amor. Ela escolheu sim servir, porque é muito claro aqui no final que ela tá muito mais confortável. E aí ela tá muito mais confortável nessa situação em que ela escolheu ir atrás dele, que ela escolheu, aceitou estar com ele, casar com ele, servi-lo. Ela tá muito mais confortável agora do que lá no começo, quando ele estava, por assim dizer, né, num patamar superior. E aí eu não sei se agora ela se vê de igual para igual, né? Porque de alguma forma ela se sente inferior, não sei, gente, é muita coisa pra processar. Eu sei que esse final, assim, ó, aquele negócio explodiu a minha cabeça, porque eu pensei em muitos finais para essa história, muitos, muitos, mas em nenhum dos finais que eu pensei, e de novo foram muitos, eu imaginei que ela ia voltar para ele. Nunca. Por quê? Porque nós estamos. A história constrói esse caminho de que ela quer ser independente, mas ao mesmo tempo fica muito claro que ela ama ele, ela não esconde isso, que ela tá com saudade dele, que ela sente falta dele. Só que a gente tende a achar que ela vai reprimir isso, porque ela já fez isso antes. Então a gente fala, ela vai reprimir esse amor, ela vai viver outra coisa, ela vai pegar esse dinheiro e vai ganhar o mundo, por exemplo. E não. E ela vem pra cá, e por isso que eu falo do teor cristão, né? Eu não sou casada, mas eu acho que as pessoas que vivem um casamento cristão entendem isso. Essa escolha, essa servidão pelo outro, pelo amor. Enfim, tudo isso pode ser muito distópico nesse mundo que a gente vive, mas eu achei lindo esse final, eu achei lindo. Eu ainda acredito nesse tipo de amor devotado, um amor puro, ao meu ver, sabe? É, as conversas dos dois ali no final, sabe? A gente já percebe que ela tá muito decidida. Inclusive, ela fala, né, que ela tá esperando ele formular um pedido, porque ela gostou daquela situação. Quando ela chegou ali, ela se sentiu à vontade, ela se sentiu bem, né? Enfim. E aí ela vai depois aí terminar contando a história, o que aconteceu. Ela mantém uma relação com as primas, então acho que ela foi plenamente, ela ficou realizada e feliz, sabe? E eu achei lindo o final, assim, sem defeitos. De novo, gente, virou um dos livros da minha vida, né? E cheio de marcações, o livro tá todo marcado. O outro também, até onde eu li, né? Então, enfim, muitas questões aí, muitas coisas.
Teria muito mais coisa para falar, tem muitas interpretações que a gente poderia comentar aqui. É, eu não sei, talvez no vídeo da biografia da Charlotte a gente volte a falar algumas coisas, mas tem muitas interpretações diferentes, né? Tem questões sobre o duplo, inclusive essa capa aqui faz menção a isso, né? Que tem uma interpretação. Ah, gente, aí desculpa. A blogueira de vocês é muito amadora. Eu peguei algumas informações nesse livro, o livro da literatura, então tem aqui, né, a capinha. E aí tem aqui algumas informações sobre o livro, inclusive essas interpretações diferentes, né? Então, essa aqui é uma das frases que ela fala, né? Não sou um pássaro e nenhuma rede me prende. E tem algumas informações aqui. E aí tem um pouco dessa explicação aqui, ó, do duplo, né? De que, na verdade, ele vai falar aqui que algumas interpretações vão falar que a Jenny e a Berta teriam esse reflexo metafórico, como se fosse um duplo mesmo, eu acho, né? E essa capa teria alguma relação com esse tipo de interpretação, né? Essa mulher aqui mais fechada, né? Aqui essa moça desse lado seria a Jenny e essa personalidade solta seria a Berta, né? É, essa personalidade, né? Enfim, essa mulher aqui do outro lado seria a Berta. E aí a gente tem a explicação ali de que a Jenny ouve vozes, a Jenny ouve vozes e a Berta é louca. É, a. Deixa eu ver mais o que tá escrito aqui, que eu já até esqueci os detalhes. Mas enfim, eu não tive essa interpretação, mas para vocês saberem, né? Jane aprendeu a reprimir emoções e a Berta manifesta raiva. Quando criança, a Jane reage como um gato quando ela foi trancada lá na casa da tia dela, e a Berta rosna como um estranho animal selvagem. Jane é aprisionada dentro de casa e Berta é literalmente encarcerada lá no sótão, né? Então, existe essa interpretação. Não consegui pegar muito, enfim, é isso. A primeira leitura, gente, ela não é tão completa, né? Você já falei aqui, a gente tem outras visões quando você relê e volta naquela obra. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com o que eu penso hoje, a interpretação que eu tive foi essa que eu conversei aqui com vocês, sabe? Que é muito mais um livro, sim, sobre uma personalidade muito forte, de uma mulher incrível, como a gente já falou, mas que tem também um cunho muito cristão, né? Voltado ao amor cristão, ao perdão cristão, e, enfim, eu acho que é isso. Falei muito, 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 muito. Mas eu imaginei que eu teria muito para falar, porque esse livro é incrível. Ah, de novo, eu ia mostrar os livros. Eu tirei um pouco, então, do livro da literatura, né, onde eu li sobre a obra, e também nesse aqui, ó, os 1001 livros para ler antes de morrer. Aí tem aqui um pouco sobre a obra da Jane Eyre. Tem a fotinha aqui da Charlotte, deixa eu ver se vai ler, e um pouco do manuscrito do livro original, tá? Então, é isso. Amei o livro, como deu pra ver, né? Me empolguei muito falando, porque realmente foi um livro, gente, me marcou demais. Enfim, me contem nos comentários o que vocês acharam, quem já leu, quem quer ler, enfim, o que vocês acharam, vamos trocar ideias, porque esse livro realmente, ó, alugou o triplex na cabeça, como dizem. Eu acho que eu vou ainda ficar refletindo. Eu espero não entrar, eu tô lendo muita coisa, eu espero não entrar numa ressaca literária, porque nos últimos dias eu devorei, assim, eu queria muito chegar no final e realmente foi uma experiência muito boa. É isso, gente. Então, e o próximo livro do projeto Lendo a Obra das Irmãs Brontë também já tá aqui, apostos. Agnes Grey, da Anne Brontë. Eu fui intercalando, eu não fiz uma ordem nem de publicação, nem de nada, eu só fui intercalando um menor e um maior. Então, o Morro dos Ventos Ventos era menor, esse aqui já é um pouco maior, Jane Eyre. Aí eu peguei agora um pequenininho, Agnes Grey, e o próximo é A Inquilina de Whitefield Hall, acho que é isso, e é um pouco maior. Então eu vou intercalar assim, livros pequenos e livros grandes até terminar. E por último, a biografia, A Vida de Charlotte Brontë. É isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam. Vamos falar do livro. E deixe seu like, seu comentário. Sempre esqueça de pedir. Se inscreve no canal. E tudo mais que vocês já sabem aí, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.